Prestem atenção em tudo que eu vou dizer esta manhã, porque é um tema que vem de encontro a situações do nosso dia a dia e principalmente de encontro com a maneira como a grande maioria de nós vivemos. Se existe algo que todos nós enfrentamos na vida, este algo é o medo. E o medo se manifesta de diversas formas e ele vem em todos os tamanhos. E diante do medo, dos perigos da vida, a nossa reação natural é tentar controlar a vida. Nós tentamos fazer previsões do futuro, nós tentamos planejar cada detalhe, não é? Vislumbrando e pensando nas milhares de possibilidades que pode acontecer diante de milhares de cenários da vida. E dentro de tudo isso que nós vamos pensando, nós vamos tentando controlar as peças para ir ajustando o mundo ao nosso redor, acreditando que quanto mais nós tivermos controle da situação, ajustando elas, mais nós teremos força para vencer o medo e nos sentirmos seguros. É como se nós disséssemos assim: eu sei o que é melhor para mim, não é? Eu posso fazer a vida funcionar da melhor forma. Eu tenho condições de estar no comando das coisas. Mas a grande pergunta que surge é: você acha que é Deus? E essa pergunta ela pode ser dura para o nosso ego, mas pensa comigo. Por acaso você tem real condições de garantir que tudo irá sair conforme você planejou? Você tem realmente o poder de controlar a vida ao ponto de eliminar os riscos de viver e o sofrimento das incertezas do que pode acontecer? A resposta óbvia para essas perguntas é não. Nós não temos condições de prever as coisas e nos preparar de fato para aquilo que irá acontecer, porque nós não fazemos ideia do que vai acontecer. A grande verdade é que nós estamos apenas nos desgastando em uma luta impossível, tentando ocupar um lugar que não pertence a nós, que é o lugar do controle da vida. E nós estamos como sociedade sendo dominados pelo medo e pela ansiedade, na tentativa de controlar a vida e eliminar o medo. E o resultado tem sido mais medo. Então, hoje eu quero explorar com vocês o que significa reconhecer os limites do nosso controle e descobrir quem de fato está no comando de todas as coisas. E porque isso é a melhor notícia que nós podemos ter na nossa vida. O primeiro ponto é o verdadeiro evangelho. Diferente de qualquer religião humana, o cristianismo ele se apresenta de forma totalmente antinatural, em diversos aspectos, tá? Muitas vezes o cristianismo ele é chamado de o reino de ponta cabeça. Então você vai ver coisas como os últimos serão os primeiros. É antinatural, né? Todo mundo corre para ser o primeiro. E o evangelho vem e diz assim: os últimos serão os primeiros. O evangelho fala sobre o maior servir o menor, o que também é antinatural para a nossa sociedade e forma de viver, porque nós lutamos para ser o maior, para então sermos servidos
e não ficarmos servindo alguém. Então o evangelho, em diversos aspectos, ele se apresenta de forma antinatural, certo? E mais um aspecto que ele se apresenta de forma antinatural é que o evangelho nos ensina, e o cristão sabe, ou pelo menos deveria saber, que o controle da vida é uma ilusão. Então, enquanto nós, como sociedade, estamos procurando buscar o controle da vida para eliminar o medo, acreditando que talvez seja possível de alguma forma, o Evangelho nos ensina que, olha, isso é impossível. Não existe controle. É uma ilusão. Então, nós aprendemos com o Evangelho de que o controle é uma ilusão. Nós jamais, irmãos, falhos como nós somos, teríamos o poder de controlar a vida ao ponto de garantir essa tão almejada segurança que irá remover nossos medos. Nós não temos a condição de controlar a vida a este ponto. Por diversos motivos, mas simplesmente porque nós não temos condições de saber o que vai acontecer no próximo segundo. Então, como que você se antecipa para algo que você não tem certeza se vai acontecer ou não? E se você for tentar se antecipar para todas as opções que pode acontecer, primeiro, você não tem a capacidade de pensar em todas elas. Nós somos pegos desprevenidos constantemente na vida. E segundo, mesmo se você soubesse todas as possibilidades do que vai acontecer com você, amanhã ou daqui a alguns minutos, você não teria condições de se preparar, né, para cada uma delas. Então, o Evangelho ele ensina aquilo que realmente é óbvio. A ilusão é um controle. Não é? E mesmo quando nós acreditamos estar no controle da vida, a realidade vai nos mostrar que, novamente, nós vivemos uma ilusão, né? Nós tomamos um comprimido, uma pílula placebo. Em Lucas, nós temos a parábola de um homem que ele juntou tanta riqueza na vida, né? Esse era basicamente o que nos mostra o texto, era o objetivo dele. Ele juntou tantas riquezas, e naquele tempo dinheiro era colheita, né, que ele teve que quebrar os barracões dele e construir maiores para caber toda a riqueza dele, né? Então, qual era o problema da vida desse cara, a princípio? Ter que construir lugares maiores para caber todo o seu dinheiro. E depois ele construir esses lugares maiores, guardar todo o seu dinheiro, não é? Lucas, capítulo 12, 19, compartilha o que ele pensou. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Então veja, porque ele estava apto a descansar, comer, beber e então se alegrar? Porque no seu interior ele acreditou que agora ele tinha o controle das coisas. Afinal de contas, ele tinha tanto dinheiro armazenado que pelo resto da vida dele ele não se preocuparia mais com dinheiro. E o versículo 20 diz assim: contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite sua vida lhe será exigida. Ou seja, você vai morrer hoje. Não é essa uma das formas mais comuns que nós utilizamos para nos sentir seguros? Juntar muito dinheiro? É a forma, talvez a mais comum, onde nós encontramos segurança e sentimos o controle, então, da vida ao ponto de falar: estou com a vida ganha, estou tranquilo, pode vir o que vier, eu tenho condição de pagar.
Só que este homem, ao fazer isso, acreditando que estava no controle das coisas, mal sabia ele que ele iria morrer naquela noite. Ele tentou controlar tudo, e quando ele achou que as coisas estavam controladas, ele descobriu que era uma ilusão. Porque ele não previu que a morte viria naquela noite. E quando a morte vem, não tem dinheiro suficiente para ressuscitar você. Então veja, chega a ser irônico. Justamente quando ele achou que estava seguro, que ele tinha o controle das coisas, e ele falou: agora eu posso descansar, agora eu posso comer, beber e ficar feliz. Ironicamente, a morte se mostrou a ele, dizendo: você não tem o controle de nada, agora seu dinheiro vai ficar aí. Isso só reforça, de fato, que nós não temos o controle, irmão. Viva para juntar dinheiro. Me vem à mente o fundador da Apple, o Steve Jobs. Né? A Apple, não sei se ainda é hoje, mas ela foi a primeira empresa a chegar ao valor de $1 trilhão, salvo engano. E ele estava ali figurado entre os homens mais ricos do mundo, influentes. Só que ele tinha uma doença. E a doença o levou. Ele não tinha o controle de nada. Então, se nós não temos o controle suficiente para remover o medo, qual opção nós temos? Vivermos dominados pelo medo? Não. Você sabe que tem uma configuração que vem de fábrica nas crianças, todas elas, ou pelo menos 99% delas. É uma configuração que, quando ela está com o pai, ela sobe em algum lugar e ela resolve simplesmente saltar, sem ligar para o perigo que é o tombo que ela vai tomar caso o pai não pegar ela. Então você já viu a criança, ela escala em algum lugar, olha para o pai, pai, segura. E o pai dá a vida para segurar, porque às vezes ele não estava nem esperando aquilo. Ou então a criança pede colo e pede para o pai, me joga. E você joga aqui, ó, mais alto. E você, se for à vontade, você está jogando a criança a 2 metros de altura. E ela sobe e desce gargalhando, rindo, e pede para jogar de lado, e pede para rodar de ponta cabeça. Não é? E ela gargalha, a criança ri. Não é? A mãe está quase infartando, e o pai está lá fazendo o desejo da criança, né? Rodando ela, jogando de ponta cabeça. A Zoe constantemente é isso. Ela chega em casa, parece que ela vê que chegou pula-pula, né? Ela começa a querer saltar e pede para jogar. Enfim, eu acho que é uma configuração de fábrica. Parece que toda criança tem isso, né? Agora, talvez o que passe desapercebido nessa situação comum do nosso dia a dia é a tranquilidade que essas crianças têm de estarem a 1 metro, 2 metros de altura sendo jogadas de ponta cabeça e estar gargalhando. Porque existe um risco muito grande ali envolvido. Né? Se essa criança cair de 1 metro, de 2 metros de ponta cabeça, irmão, a chance dela não sobreviver é grande. Uma criança que sobe em cima de um sofá, em cima de uma estante, ou quando maior, em cima de um muro e olha para o pai e pede segura, como se fosse a coisa mais natural do mundo ali, e o pai às vezes está a 2 metros de distância, e ela simplesmente pula rindo. Como é que pode, mesmo diante do risco, estar rindo, estar feliz, alegre? Porque a criança ela tem uma certeza no coração dela. Qual é a certeza? Meu pai vai me segurar.
Não importa a altura, não importa o jeito, o meu pai vai me segurar. Então ela pula, ela simplesmente pula, com essa certeza no coração dela. E o pai, por sua vez, ele de fato vai fazer o que for possível para segurar. Ele nunca vai querer que a filha caia ou o filho caia dos seus braços. Essa é uma pista do caminho para que nós possamos viver a vida com essa leveza, não é? Onde mesmo em meio aos riscos, nós estamos curtindo a vida, não é? Aproveitando a vida. Não é? E qual é essa pista? A pista é que basta nós crermos que a cada pulo, mesmo tendo seu risco, o Pai estará lá para nos segurar. Deus estará para nos segurar. E isso nos dá uma certeza de que dos braços do Pai nós não passamos. Então você percebe que essa certeza de que não importa o risco da vida e nem a altura da queda, o meu Pai vai me segurar, é uma afirmação prática, se assim posso dizer, de renúncia ao controle da vida, porque quando você salta, você não tem mais controle de nada. Não dá para você, no ar, parar o meio do salto ali, mudar a rota do salto. Não dá. Você no ar, o ser humano no ar, é renúncia de controle. Você não é um pássaro. Não é? O autor do livro Vida com Deus, que é um livro que me inspirou muito, me baseou muito para a mensagem de hoje, ele diz assim: a fé é o oposto de buscar o controle. É abrir mão do controle. Ela adota a verdade de que o controle é uma ilusão. Nunca tivemos e nunca teremos. Em vez de tentar superar nossos medos buscando mais controle, a solução oferecida pelo Evangelho é exatamente o oposto. Vencemos o medo renunciando o controle. Mas a rendição só é possível se tivermos total garantia de que estamos seguros. Devemos estar convencidos de que, se soltarmos nossas mãos, seremos apanhados. Essa garantia só ocorre quando confiamos que o nosso Pai Celestial deseja estar conosco e não nos deixará cair. E a afirmação desse autor, ela é reafirmada, por exemplo, em João 10:27, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais morrerão, e ninguém as arrancará das minhas mãos. Ou seja, você pode pular da altura que for, ninguém conseguirá te tirar das mãos do Senhor. Está cada vez mais raro as pessoas terem contato com animais, não é? Por exemplo, do campo. Eu, por exemplo, quando eu nascia, era muito comum ainda uma grande parte da população estar na área rural. Então, constantemente eu estava em fazendas, não é? Era muito comum ainda a gente tirar o leite da vaca, tomar o leite, não é? Esquentar, sobe aquela nata gigante. Era muito comum ainda a gente lidar com cavalos, não é? Hoje está cada vez mais raro isso. As crianças, acho que elas nem sabem, talvez, que o leite vem da vaca, não é? E se você às vezes você nasceu no campo, ou você teve muito contato com o campo, e se nesses contatos você teve que lidar com ovelha, você sabe muito bem que ovelhas, elas não têm a capacidade, a suficiência de viverem sozinhas. Elas não conseguem. Elas precisam que alguém
né, o pastor das ovelhas, as guie, a leve aonde tem recurso para que ela coma, a leve aonde tem água, né? Ela precisa ser guiada por alguém. As ovelhas, elas não têm capacidade de se cuidarem, né? Elas não têm autonomia. Elas também não conseguem se defender de ataques dos seus, né, predadores ou outras ameaças, porque ovelhas não têm força suficiente. Se você vê uma ovelha, você não fica com medo. Agora, se você vê um boi, você sabe que se ele mirar em você, um cachorro forte, grande. Agora, ovelha, você não vai olhar para a ovelha e falar, nossa, morri. Ela não tem força suficiente, ela nem tem característica que expressa isso. Ela não tem dentes afiados, ela não tem garras afiadas ou grandes. Diante do perigo, a estratégia que ela tem é correr o mais rápido que ela pode, é fugir. É isso que a ovelha pode fazer. Se não tiver alguém que a defenda, a defesa dela é fugir, porque ela não tem condição de enfrentar. As ovelhas, de forma geral, elas são tolas, assim. Raramente você observa a criatividade da parte delas. A verdade é que elas não têm um bom senso, sabe? Por exemplo, tem uma notícia, aliás, né, eu vi, o livro traz essa notícia e eu fui pesquisar ela. Na Turquia, alguns anos atrás, os pastores de ovelhas deixaram a ovelha comendo ali num campo e viraram ali, foram tomar um café. E de repente uma ovelha achou que seria uma grande ideia ela saltar do penhasco. Ela saiu correndo e foi em direção ao penhasco. Automaticamente as outras 1.500 ovelhas foram também. Falta de bom senso, são loucas. É tola na tomada de decisão, onde que no café da manhã pareceu ser um bom plano saltar de um penhasco. E uma foi atrás da outra, Então, ovelhas, elas não têm um grande discernimento, sabe? E eu gostaria que você não se ofendesse, mas a Bíblia te chama exatamente de ovelha. Porque além da nossa grande falta de discernimento em tomada de decisões, porque constantemente tomamos decisões tolas, e grande parte dos problemas que enfrentamos na vida é consequência das nossas próprias decisões, né? Ou seja, é uma tolice mesmo. Nós somos ameaçados constantemente por forças que vão além da nossa capacidade de lidar ou de se defender. Do mundo que envolve essa vida, quanto, por exemplo, as forças e as tentativas de demônios contra nós. E nós não temos em nós a capacidade de enfrentar e lutar contra isso. Diante desse cenário que a Bíblia pinta, não é surpresa nenhuma quando Jesus vem e se apresenta como o bom pastor. Ou quando ele é reconhecido na Bíblia como o bom pastor. Por quê? Se você tem ovelhas tolas e que não têm condições de viverem sozinhas, você precisa de um bom pastor para guiá-las. E Jesus se coloca como o bom pastor. Salmos 23:1, então, por exemplo, que é extremamente conhecido de todos nós, que é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto a águas tranquilas, águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O que aqui? Davi, ele tá falando: olha, eu sou essa ovelha assim, cara. Se depender das minhas decisões, da minha capacidade de controlar a vida, se depender de mim, cara, não dá. Eu vou estar me jogando de um penhasco logo de manhã. Mas eu tenho um bom pastor, e por eu ter um bom pastor, nada me faltará. Ele me leva ao repouso, ele me leva às águas onde eu posso descansar, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. E aí, por eu ter um bom pastor que está me guiando, eu posso afirmar aqui, Davi, que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte,
eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então, por que Davi consegue falar, eu não temo, eu não vivo dominado pelo medo, porque eu tenho um bom pastor. João 10:11, aí você tem o próprio Deus, Jesus, se afirmando, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E novamente, versículo 14, ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Elas me conhecem. Então veja, Jesus se mostra como o bom pastor e ele é reconhecido como tal. E ele afirma que ele cuida das suas ovelhas com a própria vida e que ele conhece cada uma delas e que elas os conhecem. Elas o conhecem. Conhecer é sobre relacionamento e não saber que existe um Deus. Não é? E quanto mais você conhece, mais seguro você está então. Porque mais você reconhece o poder, a soberanidade, o amor e a bondade de Deus para conosco. Então, quanto mais eu me aprofundo em conhecê-lo, mais seguro eu me sinto. Até o ponto em que eu possa, de fato, dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal algum. João e Davi, aqui em João e Davi, não é? Aqui está demonstrando a necessidade de um bom pastor para nossas vidas, né? Alguém que nos guie, nos leve aos pastos verdejantes, nos leve às águas tranquilas para que nós venhamos ter descanso, que refrigere a nossa alma e que tire o medo, não é? Um bom pastor. Isso significa que em ambos os versículos que nós lemos, existe uma total renúncia do controle. Por quê? Porque tem alguém te levando, tem alguém te guiando, tem alguém te protegendo. Então veja, o trabalho da ovelha não é se preocupar com o que pode acontecer, ela se preocupa em comer quando o pastor leva ela para comer, tomar água quando leva para tomar água, descansar, e mesmo que ela estiver no meio dos lobos, ela não teme. Por quê? Porque tem um pastor lá com ela. Percebe? Por que a ovelha não teme? Porque não cabe a ela temer. Ela está guardada, né? Se ela vira e vê o pastor dela do lado, fala, está tranquilo. Se ele me trouxe até aqui, está tranquilo. Então, este ensino que estar com Deus lança fora o medo, é uma verdade que nós podemos experimentar à medida que a nossa visão de mundo é transformada em um relacionamento crescente e cada vez mais profundo com Deus. Então veja que existe uma condição para que a tua visão seja transformada e você de fato lance fora o medo. Qual é a condição? Relacionamento crescente e profundo com Deus. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Via de regra, quando a pessoa nos procura e ela está tomada pelo medo, desesperada e isso e aquilo, eu pergunto, como é que está seu devocional? Você tem crescido em conhecimento de Deus? Você tem se aplicado em se relacionar profundamente com Deus? Não. Essa pessoa não tem. Ela não tem orado, ela não tem lido sua Bíblia, ela não tem se esforçado para participar das iniciativas que a sua comunidade local cria para que ela cresça, ela não procura estar junto dos outros cristãos para Deus usá-los como ferramenta, ela não está focada com a prioridade nisso. Ela está mais focada no problema do que na solução do problema, que é estar com Deus. Então, óbvio que vai existir um desbalanço, e aí não tem aconselhamento pastoral suficiente, além de dizer, olha, vai orar, vai ler sua Bíblia, e nós vamos ser o suporte bem presente para que você cresça no seu relacionamento com Deus. Agora, não tem uma resposta aqui, uma solução
respeito do seu problema. A única solução que você pode encontrar é: esteja em Deus e seja encontrado em Deus. E o relacionamento com Deus te trará a segurança que fará você lançar fora o medo. E uma vez que, num relacionamento crescente com Deus, a nossa visão de mundo vai sendo alterada, nós vamos cada vez mais soltando a ilusão, o ilusório controle da vida, e cada vez mais nos entregamos à segurança e à fé em Deus, como sendo bom pastor. E aí nós saímos daquele ciclo que é olhar para os perigos da vida, sentir medo e buscar o controle para resolvê-los, para o ciclo que é entrega a Deus, nos sentirmos seguros e aumentar nossa fé. Então veja que controle, medo e perigo não fazem mais parte do dia a dia da ovelha que crê que o bom pastor está cuidando dela. E quando eu falo aqui o medo, eu até iria falar isso mais para frente, mas já vou jogar isso para agora. Emoções têm o seu papel, se não tivessem, Deus não havia as criado. O problema é que nós vivemos uma epidemia de emoções que excedem o limite e nos domina. Nós temos uma sociedade dominada pelo medo. E isso gera ansiedade, isso gera depressão, condições clínicas e tantas outras coisas. E aí pode se tornar, claro, doenças, condições, síndromes. Aí quando se torna uma patologia, vai precisar ser tratada com remédios e outros recursos que, graças a Deus, a medicina tem. Porém, eu me arrisco a dizer que grande parte das pessoas que estão dominadas pelo medo, a base é falta de fé do bom pastor. Falta de fé no bom pastor. Uma parcela menor são pessoas que, de fato, nasceram com uma predisposição ou, por alguma situação, desenvolveram um caso clínico, um caso patológico, uma condição não, porque condição você nasce com ela, como eu tenho, por exemplo, a minha condição, e aí você precisa de um acompanhamento clínico, de um remédio para controlar a patologia ou a situação que você se encontra. Mas mesmo estes que chegam à condição de precisar de um remédio para realinhar, por exemplo, os hormônios do seu cérebro, como a dopamina, tudo isso se iniciou numa falta de fé, que gerou um quadro de medo. Esse medo cresceu tanto que dominou essa pessoa e hoje ela é doente. Então nós não negamos como cristãos a realidade de que o cérebro pode ficar doente e necessitar do tratamento medicamentoso para isso. Agora, há de se perceber a realidade de que grande parte do nosso medo é falta de fé. De que realmente, não importa a altura, Deus estará lá para nos segurar. De que o controle não pertence a nós, mas sim, nós devemos renunciar ao controle. Porque, via de regra, que as pessoas estão sem dormir, estressadas, depressivas e dominadas pelo medo pelas tentativas de adquirir o controle, mas que são frustradas pela realidade de que nós não temos condições de ter o controle. E você está constantemente tentando ter o controle. Então é corrida atrás do dinheiro, corrida por trabalhar mais, corrida pela estética, corrida pela saúde. É uma tentativa constante de ter controle. Quando você está no meio da corrida, não há tempo de descanso. A tua mente e teu corpo está sempre em grande estresse. Percebe que nós estamos constantemente numa situação nós nos colocamos, na verdade, numa situação de perigo sempre iminente? E como é que você descansa? Se você colocou a responsabilidade de controlar a vida e proteção da vida sobre você mesmo, e no final você não tem condição. É como colocar uma ovelha para brigar com um dinossauro. Tipo assim, não dá.
A ovelha pode se preparar à vontade. Simplesmente não dá. Parece que nós somos essas ovelhas tentando lutar contra um dinossauro e nunca ninguém te disse ou você nunca caiu na real. Não dá. Não dá. Você precisa que alguém lute por você. Só que se você se nega a crer que o bom pastor lutará por você, você será essa ovelha tentando todo dia vencer um dinossauro. E todo dia você vai apanhar muito desse dinossauro. Agora, caso você decida viver esse estilo de vida, falar, não, eu sou uma ovelha diferenciada, né? Eu sou o Stallone das ovelhas, e você se nega então a viver esse relacionamento profundo e crescente com Cristo, e tira esse foco, é óbvio que a sua visão de mundo não será alterada pela ação do Espírito Santo no teu coração, na tua alma, no teu espírito, né? E uma vez que a tua visão não é alterada pela ação do Espírito Santo, óbvio que todos os ensinos do Evangelho para você vão parecer loucura. Vão parecer loucura. Que aí nós entramos no terceiro ponto, realidade ou loucura. Nós temos na Bíblia, em Mateus, Jesus pregando. Esse sermão ficou tão conhecido que se chama o Sermão do Monte. E Jesus lá ele faz uma pregação muito grande a respeito do reino dos céus. E nesse ensino grande, Jesus traz alguns ensinos, como por exemplo, nós não devemos nos irar. E a ira significa o desejo da vingança, o desejo de ações e palavras que destroem pessoas, a recusa de perdoar, de pedir perdão. Não é? Então não se irem. Não vivam sem exercer o perdão, não vivam sem receber o perdão, não maquinem o mal contra as pessoas, se neguem à vingança, não se irem. Também traz o ensino que é, não cometa adultério, só que como Jesus vê adultério? De forma muito mais profunda, ele diz, se você olhar de forma impura para o outro, não é? Você sabe, o pensamento impuro sobre o outro e o desejo, não é? E, né, se fixar, olhar, você já adulterou em seu coração. Não é? Então o que Jesus está falando não é sobre o ato de fisicamente consolidar né, com outra pessoa, mas é sobre um coração pecador que ao ver outra pessoa já a deseja e a quer. Então, o que Jesus está falando aqui? Sobre mudança de coração. E quando parece que não dá para piorar, Jesus fala, amem seus inimigos. Aí eu acho que alguns vão falar, agora é demais, cansei, vou embora. Jesus está exagerando para provar o ponto dele, de que nós precisamos da graça de Deus. E claro que Jesus aqui, ele não está falando sério, não é algo literal, ele está usando de figuras. Não é? As pessoas... Mas a grande verdade é que a maioria da turma ali usava palavras como impossível, loucura, não dá para viver assim, porque quem vive assim terá uma vida infeliz e é uma forma de vida burra. Agora, o próprio Jesus no final do Sermão do Monte, ele fala, olha, quem ouve o que eu estou dizendo é um sábio que vai construir a casa, não é, sobre a rocha. Significa que Jesus, no final, ele está falando, cara, não estou falando sobre loucuras aqui. Eu estou ensinando o padrão do reino dos céus. E quem ouve o meu ensinamento e os pratica, esse é o sábio. Jesus, ele está ensinando com a expectativa de que os seus filhos obedeçam esses ensinos. Não é? E não que os filhos olhem e falem, meu pai ficou louco. Mas é, infelizmente, a forma como muitos cristãos pensam. Meu pai ficou louco. Esses ensinos são irrealistas, eles são impossíveis, são até tolos. Então veja, se o cristão tem dificuldade de acreditar no ensino de Jesus, quanto mais de vivê-los.
quanto mais de obedecê-los. Se o cristão se não existe um esforço contínuo de viver um relacionamento crescente com Deus, o que vai gerando uma transformação na maneira como nós enxergamos o mundo, ou seja, uma metanoia, transformação, é óbvio que o ensino de Jesus vai ser uma loucura. É óbvio, é uma utopia. É óbvio, você vai olhar para aquilo e vai falar, louco, esse cara é louco. Ele não é Deus, ele não é nada, ele é só um louco. E o ensino dele é loucura. Por quê? Porque de fato, para os homens carnais, o ensino é loucura. O poder do Espírito Santo é loucura. Para os homens, isso é loucura. Mas para alguém que conhece o seu Deus, porque se relaciona com o seu Deus, este é o poder do Espírito Santo em ação. Esse é o poder transformador do Espírito Santo em ação em corações caídos. E então esses ensinos não apenas passam a ter sentido, como agora são desejados por nós, cumpri-los e obedecê-los. Se estou eternamente seguro aos cuidados do meu bom pastor e passo a ver o mundo então como um lugar seguro, então fico livre dos meus medos. Sou livre para doar em vez de acumular. Eu sou livre para aproveitar cada dia em lugar de me preocupar. Eu sou livre para perder e para perdoar em vez de retalhar. Eu sou livre até mesmo para amar aquela pessoa determinada a me prejudicar. Mas tudo começa com a confiança, também conhecida como fé, no sempre presentes amor e cuidado de Deus por mim. A razão pela qual muitas igrejas e ministérios cristãos não conseguem ver seus membros obedecendo às instruções de Jesus é porque não estão vivendo a vida com Jesus. Os ensinamentos e os mandamentos bíblicos da Bíblia podem ser comunicados de forma poderosa, clara e frequente, mas até que as pessoas tenham sua visão do mundo transformada pela vida de comunhão com um bom pastor, até que elas saibam que estão seguras por experiência própria, serão incapazes de seguir os mandamentos contra-intuitivos de Cristo. Resumo, eu posso pregar aqui todo domingo, da forma mais clara possível, mas enquanto membros e ovelhas de Cristo não terem a sua vida transformada mediante um relacionamento crescente com Jesus e experimentar pessoalmente o cuidado de Deus, serão incapazes de seguir os ensinos e mandamentos que são totalmente contra-intuitivos à vida humana. É mais sobre vocês do que mim. É mais sobre vocês do que a igreja. Não terceirize a responsabilidade de que cabe a você de buscar um relacionamento com Deus. E nem caia no erro de buscar igrejas que acariciam o seu ego, achando que lá você está vivendo o verdadeiro evangelho. Você permanece como uma ovelha tola. O ponto de virada é relacionamento crescente com Cristo. E eu posso ver isso claramente em meio ao povo de Deus, porque eu não estou reclamando, obviamente, porque esse é o meu papel e eu me agrado de cumpri-lo. As pessoas me procuram para resolver problemas. As pessoas me procuram para aconselhamento diante de problemas. Mas eu digo com toda certeza, em 2 anos, por exemplo, aqui, em 5 anos como pastor titular, uma pessoa me procurou para dizer, pastor, me ajuda a ler a Bíblia? Uma pessoa me procurou. Pastor, me ajuda a ler a Bíblia? Isso foi na igreja que eu sou pastor há mais tempo, em Arthur Nogueira. Aqui, em 2 anos,
Uma pessoa me procurou e falou: pastor, você pode fazer um pequeno grupo comigo para me ajudar a ler a Bíblia? E quem foi essa pessoa que me procurou desta igreja para isso? Um cara que nem era cristão. Ele estava numa jornada de conhecer a Deus, mas ele já tinha entendido muito mais do que cristãos velhos, de que conhecer a Deus significa relacionamento crescente, um esforço intencional. As pessoas mais nos procuram para resolver os problemas que são resultado da falta de vida com Deus do que nos buscam para ajudá-las a terem a vida com Deus para evitar os problemas. E não dá para ver uma vida apagando fogo. A gente tem que ver uma vida evitando que o fogo comece. E como você faz isso? Descansando em conhecer o bom pastor, porque é ele quem te guia aos passos verdejantes. É ele quem te guia às águas tranquilas. O que importa no fim? E aqui eu vou ler alguns trechos longos, tá? Aos 27 anos de idade, um homem chamado Martin Luther King recebeu um telefonema em sua casa, dizendo: escute aqui, crioulo, estamos cansados de você e da sua bagunça. Nós vamos explodir a sua cabeça e explodir a sua casa. Neste momento da história de King, ele era o presidente da comissão que lutava pelos direitos civis dos negros norte-americanos. E chegava a receber até 40 ameaças de mortes por dia. Contra a sua vida, contra a vida da sua esposa e da sua filhinha recém-nascida. Se você não leu, leia a biografia de King. Ele narra lá o dia que ele recebeu essa ligação. Ele diz assim: finalmente fui para a cozinha, né, depois de desligar a ligação. Esquentei uma xícara de café, estava prestes a desistir. Com a xícara de café intocada à minha frente, tentei imaginar uma forma de sair do quadro, sem parecer que era um covarde. Fiquei ali sentado, pensei na minha filhinha linda que tinha acabado de nascer. Noite após noite, eu chegava e ia ver aquele sorrisinho doce. Comecei a pensar numa esposa leal e dedicada que estava ali ao lado, dormindo. E eu podia ficar sem ela, ou ela sem mim. Eu cheguei a um ponto em que eu não podia aguentar mais. Eu era fraco. Com as mãos na cabeça, me inclinei sobre a mesa da cozinha e orei em voz alta. Senhor, eu estou aqui tentando fazer o que é certo. Acho que estou certo. Estou aqui defendendo aquilo que acredito que seja certo. Mas devo confessar, Senhor, que agora eu me sinto fraco, vacilante. Eu estou perdendo a coragem. Agora eu tenho medo. Eu não posso deixar que as pessoas me vejam assim, porque se elas me virem fraco e perdendo a coragem, também começarão a fraquejar. As pessoas olham para mim em busca de liderança, e se eu me colocar diante delas sem força nem coragem, também irão vacilar. Minha força está no fim, não me restou nada. Cheguei a um ponto em que não posso aguentar sozinho. Foi como se eu ouvisse a silenciosa garantia de uma voz interior dizendo: Martin, defenda o que é certo, defenda a justiça, defenda a verdade. E saiba que eu estarei com você por toda a eternidade. Aquele momento vivenciei a presença do divino como nunca. Quase imediatamente meus temores começaram a se afastar, minha incerteza se foi, e eu estava pronto para enfrentar qualquer coisa. Essa experiência que King teve, linda, não é? Foi testada 3 dias depois, enquanto ele estava pregando numa igreja, e chegou a notícia que explodiram sua casa com uma bomba. E sua esposa e filhinha recém-nascida estavam na casa. Obviamente, ele saiu em direção à sua casa. Chegando lá, havia uma grande multidão de negros armados, porque era eles, negros contra brancos.
Os policiais estavam tentando deter a multidão, mas estavam totalmente medrosos, porque a multidão era grande, estavam enfurecidos e armados. King entra no meio dos escombros, ao que restou sua casa, para encontrar os corpos. E pela graça de Deus, o quarto em que a filha e a esposa estavam não foi destruído. Ao garantir que elas estavam bem, ele foi novamente à frente da casa, o que restou da casa, nos escombros, que era a varanda, e fez o seguinte discurso. Perguntei se a minha esposa e bebê estavam bem. E me responderam, estamos verificando isso. Estranhamente, aceitei com tranquilidade a notícia da bomba. Minha experiência religiosa, algumas noites antes, tinha me dado força para enfrentá-la. A essa altura, a multidão lá fora estava ficando fora de controle. Os policiais não tinham conseguido dispersá-la. E mais gente continuava chegando em grande número, a cada minuto. Os repórteres brancos estavam com medo de enfrentar a multidão enfurecida. O prefeito e o comissário da polícia, embora não admitissem, estavam pálidos. Nesse clima, caminhei até a varanda e pedi à multidão que se acalmasse. Mais do que depressa, se fez um silêncio total. Com tranquilidade, eu lhes disse que estava bem, assim como minha mulher e minha filha. E aí começa o discurso dele. Acreditamos na lei e na ordem. Não entrem em pânico. Não façam nada levados por esse sentimento. Não peguem suas armas. Quem vive pela espada, morrerá pela espada. Lembre-se de que foi isso que Deus disse. Não estamos defendendo a violência. Queremos amar nossos inimigos. Queremos que vocês amem nossos inimigos. Sejam bons para eles. Amem-nos e façam que saibam que vocês os amam. Ao terminar minha fala, houve gritos de amém. Deus o abençoe. Pude ouvir vozes dizendo, estamos com o Senhor até o fim, pastor. Fiquei olhando aquela multidão e pude ver lágrimas em muitas faces. Aqui nós temos a visão de alguém que teve sua vida transformada pela ação do Espírito Santo mediante o relacionamento crescente com Ele. E este homem, ao ter sua visão transformada, foi capaz não apenas de entender o ensinamento do Sermão do Monte, como aplicá-lo. Até hoje, Martin Luther King é lembrado pela sua postura cristã e por ter conseguido ser o estopim de um movimento que venceu sem violência, amando seus inimigos. História linda, não é? Eu poderia fazer como a maioria dos pastores e parar aqui. Assim como muitos pastores que ele pagou. Doze anos depois, apenas 39 anos de idade, King foi assassinado a tiros. E é aqui que é o X da questão. Onde estava a segurança do bom pastor quando King foi assassinado a tiros? Essa é a pergunta de milhões. Essa é a pergunta que os pastores fogem. Esses são os assuntos que não se pregam. Essa é a parte da história nunca contada. Onde estava a segurança do bom pastor quando King foi assassinado? Afinal, foi justamente o posicionamento cristão dele que o levou a ser assassinado. E quem foi que incentivou ele a permanecer firme quando ele quis parar? O próprio Deus. Deus o falou. Lute pela verdade. Lute pela justiça. E eu estarei com você eternamente. Automaticamente, nossos pensamentos surgem como se ele tivesse feito apenas alguns acordos e concessões, não é? Que vida segura é essa, onde parece que obedecer a Deus aumenta a nossa dor e traz mais
sofrimento. Irmãos, segure nas suas cadeiras. E como eu disse, essa é a parte não contada. Esses são os assuntos que pastores e igrejas fogem por medo de espantar os membros e queda de arrecadação. Mas eu não tenho esse medo. Eu prego o que a Bíblia ensina. E se você quiser ir para uma igreja onde teu ego vai ser acariciado, fique à vontade. Em primeiro lugar, entregarmos nossa vida a Deus significa amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento. Significa que buscar o reino dos céus é a nossa maior e única prioridade. Esse é o único e maior propósito das nossas vidas. Buscar o reino dos céus. Se você é um cristão, e principalmente um cristão que já está na caminhada há algum tempo, e ainda vem à igreja e busca a Deus, colocando como prioridade ter uma vida confortável, ter uma vida fácil, conseguir status nesse mundo, abrindo espaço para concessões quando te convém, e escolhendo qual ensinamento obedecer, quando obedecer e qual ensinamento não obedecer, você não entendeu o Evangelho ainda. Não importa o tempo que você tem de cristão. Você não entendeu o Evangelho e você não vive o Evangelho. E grande parte da minha vida tem sido evangelizar cristão. Batizar já batizados. Tiago 4,4 diz: quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ponto. Segundo lugar, para nós, a vida não acaba. Existirá o dia que este corpo voltará ao pó. Mas não existe o dia em que a sua vida irá acabar. Esse dia não existe. O nosso eu, o eu não acaba, está guardado eternamente com Cristo. E foi isso que ele disse para o King: eu estarei com você eternamente. Ele prometeu para todos nós que estaria conosco até o fim, por toda a eternidade. Mesmo que este corpo físico morra, eu sou eterno. A minha vida não tem fim. E você deve guardar este ensino e viver por ele. Se a nossa vida nunca tem fim, do que é que você tem medo? De perder a capa? Do que é que você tem medo? Se a tua vida está garantida nas mãos do Todo-Poderoso que criou céus e terra. Se nós não temos fim, o que é que você teme? A morte, que não passa de uma noite de sono para acordarmos com Deus? O que é que você teme, meu irmão? Se a morte me encontrar, eu estou pronto e com um sorriso no rosto. Busquem a Deus até que a morte física não seja temida e sim entendida como finalmente o momento que estaremos face a face com o autor e consumidor da nossa fé. Consumador da nossa fé. É óbvio que emoções existem, nós nos entristecemos, faz parte a saudade, não estou negando nada disso. Mas medo da morte? Paulo estava tão perto de Deus e havia entendido tão bem esse ensino que ele disse em Filipenses 1:20: minha ardente expectativa e esperança
é que em nada seria envergonhado, ou seja, eu vivi uma vida digna de ser vivida, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ou seja, para que ele vive? Para buscar o reino e frutificar no reino. Esse é o propósito do cristão. Então, ele falando, se eu não morrer agora, eu ainda tenho algum tempo de buscar o reino e frutificar no reino. E olha agora a dúvida, olha o que está atormentando ele. Assim eu não sei o que eu escolho. Eu estou cercado dos dois lados. Eu quero partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. Olha a visão de um cristão para a morte. Jesus, quando estava indo em direção à sua morte, Mateus 26, 29, diz: ele avançou um pouco, curvou-se o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, passe o cálice. Ele está falando da ira de Deus que iria cair sobre ele, porque ele assumiria os pecados. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Timothy Keller, um dos maiores pregadores e teólogos do nosso século e um grande influenciador meu, recentemente, em estado paliativo pelo câncer que o levou à morte, disse: sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas estou pronto para ver Jesus. Eu mal posso esperar para ver Jesus. Me leve para casa. Bonhoeffer, irmão nosso, alemão, que lutou bravamente contra o regime nazista, ao ser pego e condenado à morte por tentar contra a vida de Hitler, disse: este é o fim, mas para mim é o começo. É o começo da vida. Irmão Inácio de Antioquia: prefiro morrer em Cristo Jesus do que reinar até os confins da terra. Eu busco aquele que morreu por mim, desejo aquele que ressuscitou por minha causa. Policarpo de Esmirra, condenado à fogueira: o fogo que me ameaça queima apenas por um momento e logo vai se apagar. Agostinho: nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não estiver em ti. Meu melhor amigo, pastor e pai, na sua última pregação aqui na sexta-feira: se este for o momento que Deus irá me levar, eu estou pronto. E nossa última conversa 2, disse olhando meus olhos: o propósito de Deus irá se realizar na minha vida. E nós, como filhos de Cristo, podemos nos unir ao coro de milhões e milhões de irmãos e irmãs dizendo: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu poder de nos ferir? Nós não te tememos. Em Cristo estamos seguros na queda, irmãos. Ele nunca irá nos abandonar. Nossas vidas estão seguras em suas mãos. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as tirará da minha mão. Segundo Timóteo 4,6, Paulo diz assim: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Eu lutei o bom combate. Eu terminei a corrida. E eu permaneci fiel. Irmão, pense num celular, como se sua vida fosse um celular. Um celular carregado não guarda sua energia para ele mesmo, porque senão ele é inútil.
ele entrega a sua energia como serviço a outras pessoas. E ele vai se entregando até que chega um momento que de tanto entregar e servir, a bateria morre. O que Paulo está dizendo é, eu entreguei toda a minha energia como oferta para Deus. A minha vida foi uma oferta inteira para Deus. Será que nós poderemos dizer o mesmo? Este momento, irmão, chegará para todos nós. No corpo físico. Este corpo não é eterno. E nesse dia, você vai ter usado as suas energias para construir confortos temporários ou para servir o eterno Deus. Deus nos chama a morrer por algo maior. Viver e morrer por algo maior. Afinal de contas, irmãos, diz para mim, qual o sentido de permanecer vivo se não for para cumprir o seu propósito? Você é um inútil. Qual o sentido de fazer um prego ou um martelo que não prega? Para que ele existe? Qual ter o sentido de ter um celular que não liga? Qual o sentido de ter uma cadeira que não se pode sentar? Qual o motivo de viver se não for para buscar Cristo? Não existe. Então, para que eu tento controlar a vida me esquivando da morte, se viver sem cumprir meu propósito, não tem utilidade nenhuma. Não tem sentido nenhum. Ponto 1. Confesse sua dependência de Deus. Reconheça em oração que você não tem o controle. Declare sua confiança no cuidado do bom pastor. Submeta seus medos ao Senhor. Ao sentir medo, entregue-o a Deus e peça que Ele transforme sua ansiedade em paz pela fé. Busque conhecer a voz do pastor. Dedique tempo diário à oração e à palavra para desenvolver intimidade com Deus e fortalecer sua confiança, fazendo os ajustes necessários para viver com significado eterno.